pandemia, tem a questão das escolas, e é sobre esse assunto que a gente começa a conversar agora. Além das mensalidades, outro assunto que está preocupando muito pais e educadores é a volta às aulas presenciais. Como é que as escolas podem reabrir de forma segura? E é sobre esse assunto que a gente vai conversar com o infectologista Antônio Carlos Bandeira. Ele é diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Bom dia, Antônio Carlos. Esse é o nosso primeiro assunto. Obrigada pela participação. Bom dia, Cecília. Vamos lá. Que fatores que devem ser levados em consideração aí para que as escolas possam, de fato, reabrir com o mínimo de segurança? Bom, é importante que a gente entenda que a transmissão respiratória é a base da transmissão da Covid-19. Então, é muito importante que as escolas, então, primeiro, eu diria, façam treinamento com professores e funcionários. Não tem como as escolas abrirem sem treinarem os professores e os funcionários que vão estar diretamente monitorando, de certa maneira, sendo responsáveis por essa segurança, não é isso? E em cima disso, o que é fundamental? O uso de máscaras. Então, eu colocaria lá em cima o uso de máscaras. A gente tem que cada vez mais evoluir para máscaras que tenham pelo menos 3 camadas, as máscaras de tecido, ou então as escolas estarem providenciando máscaras cirúrgicas ou aquelas máscaras N95 também. Mas, de qualquer jeito, as máscaras de tecido com pelo menos 3 camadas ajudam muito. Então, isso é fundamental. A outra questão é o distanciamento. Então, você tem que ter distanciamento entre as cadeiras, tá certo? Você tem que ter um distanciamento para que as salas de aula não fiquem assoberbadas. Terceiro ponto, o uso de higienização das mãos. Você pode ter pias, você não precisa ter álcool gel. Se tiver álcool gel, ótimo, mas se não tiver, às vezes a escola tem restrições orçamentárias. Então, ter pias e fazer o estímulo à lavagem das mãos com frequência, se forem pias, ou o uso do álcool gel com dispensadores. Outra questão, recreios monitorados. Você não pode ir para o recreio todo mundo junto, então tem que ser um recreio, é por isso que os funcionários precisam ser treinados. Os lanches, o grande ponto que a gente vê hoje, inclusive dentro da área da saúde, ou seja, com profissionais que sabem, médicos, enfermeiros, técnicos, etc., muitas vezes acaba escorregando na questão do lanche, na questão da alimentação. Então, lanches é um ponto terrível, porque você tira a máscara e as pessoas esquecem que elas começam a se aproximar, porque você tira a máscara para lanchar, ou para almoçar, ou para alguma coisa desse tipo, você não vai ficar comendo, muitas vezes você sente a necessidade de comer conversando com alguém, então você se aproxima. É naquele momento que há a transmissão. Então, você fica 90% do tempo com máscara, em 10% você tirou para um lanche, você se contaminou. Então, ali é fundamental. Então, os lanches, eles têm que ser colocados em forma das pessoas separadas, porque elas só podem tirar máscara quando elas tiverem uma distância de pelo menos 2 metros uma das outras e sem estímulo de conversa entre si. E para as crianças um pouco menores, onde você tem brinquedos, esses brinquedos não podem ser compartilhados, tá certo? Ou seja, são brinquedos que vão ser mais individualizados e tem que ter limpeza com frequência com álcool. Aí não é o álcool gel, mas é o álcool a 70%. Então, são essas questões que têm que ser pensadas. Fazendo isso, você consegue voltar à escola. Claro, é fundamental que a gente tenha um processo de educação retornando, mas a gente tem que pensar dessa forma. Dado esse fator que o senhor falou, tem alimentação, tem brinquedos, a gente sabe que as crianças, cada uma tem um comportamento de acordo com a idade. O senhor recomendaria a volta de só um determinado grupo de crianças às aulas, ou as mais novas não deveriam voltar por falta de controle da situação? Olha, veja só, sem dúvida nenhuma, as atividades devem ser programadas, porque quanto mais, a idade maior, não é? Mais velhas as crianças para estarem retornando, melhor, porque você consegue trabalhar com alguém de 15 anos, de 14, 16, 17 anos, fazer um treinamento em cima disso, explicar para eles como transmite, é muito mais fácil, a princípio, que eles entendam. Não quer dizer que eles vão cumprir, e é por isso que precisa exatamente o envolvimento da escola. Não tem como isso acontecer sem a escola estar envolvida, sem os diretores entenderem como é a transmissão da Covid, os funcionários, porque existe vamos chamar assim, muita desinformação que acontece, as pessoas ficam às vezes com medo de uma mesa e esquecem e estão falando com as outras, esquecem que a transmissão respiratória é imensamente, gigantescamente maior. Então, é isso que precisa ter colocado. E é claro, para as crianças menores, a gente sabe que máscaras abaixo de 2 anos não vai dar para usar, mas você tem outras formas de trabalhar em cima disso. Os professores vão ter que usar máscara, os funcionários vão ter que usar máscaras. Isso vai garantir também que eles sejam mais preservados também na cadeia. Então, porque você tem que ter a escola inteira utilizando máscaras e ensinando isso. Mas, sem dúvida nenhuma, tem que ter um escalonamento progressivo e para que a gente possa garantir isso. E, sem dúvida nenhuma, se isso for feito, eu não vejo problema. Desta forma. Agora, doutor, não tem como não perguntar sobre os estádios, né?
Olha, os estádios, para mim, assustam, sem dúvida nenhuma. Então, a gente está relativizando, por exemplo, na questão do estado do Rio de Janeiro, como foi colocado aqui, a questão das escolas ainda, que estão ainda nesse um certo imbróglio de retorno. E você libera estádio de futebol, quer dizer, o que é mais importante para a sociedade? Um jogo de futebol ou a educação das crianças? Sem dúvida nenhuma, eu não estou colocando isso como uma medida de valor geral, mas de ponderação nesse momento. O que é mais fundamental? É mais fundamental a escola. Você colocar dentro do estádio de futebol 20 mil pessoas, por mais que você obrigue todo mundo a utilizar máscara, o indivíduo entra ali com máscara e tira a máscara. Como é que uma polícia militar vai fiscalizar 20 mil pessoas utilizando máscara dentro do futebol? E especialmente se tiver comércio. A liberação de estádios de futebol, ela só poderia ser feita se você tivesse uma redução muito maior do que isso. Você ter, por exemplo, num estádio como o Maracanã, para 60 mil pessoas, você vai colocar menos de 10%, ou menos de 5%, 2 mil, 3 mil pessoas, e assim mesmo bastante espalhadas com áreas que você possa garantir muito pouca gente ali. Porque você tem a questão da fiscalização. Né? Você não tem como policiais militares, tem 6 mil policiais, 10 mil policiais militares fiscalizando uma quantidade de pessoas como essa. Então você tem que ter um número limitado. A outra coisa, você não pode ter comércio lá dentro. Porque o comércio, no momento que o indivíduo vai consumir qualquer coisa, ele vai chegar e vai se juntar, e vão chegar outras pessoas, vai chegar um amigo, e vão tirar a máscara, obviamente, que vão consumir alguma coisa. É aquilo que eu falei. É esse momento crítico do consumo de alimentos é que está facilitando muito a transmissão da Covid. Então, é esse momento, se você tem no estádio de futebol, na interrupção entre o primeiro e o segundo turno, o tempo, o pessoal muitas vezes vai tomar um refrigerante, vai comer alguma coisa, é nesse momento que você vai contaminar as pessoas, entendeu? Então, nesses intervalos, por exemplo, primeiro tempo, acabou o primeiro tempo, vai começar o segundo tempo, você tem, se tiver ambulantes dentro do estádio, vendendo coisas, quer dizer, e essa situação, ela não pode ser ponderada dessa forma. Um terço a gente estabelece para outras situações onde você tem um contingente de pessoas muito menor, tá certo? Você vê as praias. Então, a praia é um ambiente completamente aberto, você tem vento e tudo. Você vê como foi dificílimo você controlar isso. Não tem como controlar. A forma de controlar a transmissão da Covid, por exemplo, na praia, é através do bloqueio completo de comércio. Mas não tem outra forma se você quiser liberar isso. A mesma situação está de futebol, que é muito pior ainda, porque você está até mais restrito ali do que numa praia, por exemplo. Doutor Antônio Carlos Bandeira, agradeço muito a participação com a gente. Doutor Antônio Carlos, infectologista, esclarecendo alguns pontos importantes sobre a pandemia da Covid-19. Muito obrigada, bom dia.